Auguste Comte e o positivismo. Nascimento: Montpellier, França, em 19 de janeiro de 1798. Formação: estudou na Escola Politécnica de Paris, onde absorveu o rigor científico e o espírito de ordem e progresso. Influências: conviveu com Henri de Saint-Simon, que foi secretário. Recebeu influências de Montesquieu, Condorcet e dos avanços das ciências naturais. Sua obra principal foi o Curso de Filosofia Positiva, de 6 volumes, e o Sistema de Política Positiva. Ele é considerado o pai da sociologia, a ciência que ele idealizou como a última e mais complexa das ciências. E o que é o positivismo? O positivismo é uma corrente filosófica e sociológica que defende que o conhecimento verdadeiro só se alcança pelos métodos científicos, baseados na observação e na experiência, rejeitando explicações baseadas em religião, metafísica ou especulação puramente racional. A palavra positivo significa real, concreto, certo, útil, preciso e sólido. Ou seja, só aceito o que é fato observável e comprovável, como nas ciências naturais. A lei dos 3 estados. A ideia central de Comte seria: a mente humana e cada ciência evoluem passando por 3 fases sucessivas. O primeiro, o estado teológico ou ficcional. Ele explica a realidade por forças sobrenaturais, deuses e mitos. Fenômenos são atribuídos a vontades divinas e corresponde à infância da humanidade, que seria a religião, a fé e a imaginação. Segundo estado, o estado metafísico ou abstrato. Nesse ponto, ele substitui os deuses por entidades abstratas, forças, princípios ou causas primeiras. Exemplo: a natureza faz isso, ou existe uma força vital, ou então a razão manda. Esse seria um período de transição. Ele critica a religião, mas ainda não chega ao conhecimento científico. E o último estado, o estado positivo ou científico. Ele renuncia a buscar causas absolutas ou essências ocultas. Ele observa fatos, descobre leis constantes que regem os fenômenos e pergunta: como acontece? E não mais por que existe ou qual é a essência. É o estado de conhecimento, onde existem relações constantes de sucessão e semelhança entre fatos. Resumo: 2 deuses, forças abstratas, leis científicas observáveis. A humanidade só atingiria a maturidade no estado positivo. A hierarquia das ciências. Comte ordenou as ciências do mais simples ao mais complexo, do mais geral ao mais particular. Primeira, a matemática, a base de todas. Segundo, a astronomia, o primeiro fenômeno natural regido por leis. Terceiro, a física, que são as leis gerais dos corpos. Quarto, a química, que é a composição e transformação da matéria. O quinto, a biologia, que estuda a vida e os organismos. E por último, a sociologia, que estuda a sociedade e os fenômenos humanos. Essa ciência é esta que ele fundou.
A sociologia é a última e mais complexa, portanto a que mais demorou a atingir o estado positivo. Comte propôs estudar a sociedade com o mesmo rigor e método das ciências naturais. Ordem e progresso. Este é o lema que sintetiza todo o pensamento de Comte. Ordem seria o princípio da estabilidade, das leis constantes, da organização social. Sem ordem não há estabilidade nem base para avançar. E o progresso, como desenvolvimento contínuo e evolução da sociedade. Sem progresso, a ordem é uma estagnação. Comte ensinava, abre aspas, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, fecha aspas. Esses ideais foram incorporados na bandeira do Brasil, ordem e progresso, por influência direta do positivismo, que teve grande força entre militares e intelectuais brasileiros na proclamação da República. A religião da humanidade. Na fase final da vida, Comte criou uma proposta curiosa, a religião da humanidade. Como percebeu que a religião cumpria um papel de coesão social, ele idealizou substituir o culto a Deus pelo culto à humanidade, entendida como o grande ser, conjunto de todos os seres humanos, passados, presentes e futuros. Criou calendário, festas, ritmos e até santos, que seriam os grandes nomes da história. E nessa visão, Deus é substituído pela humanidade, que seria objeto de devoção e fonte de dever moral. Críticas e legado. Comte fundou a sociologia como ciência autônoma, defendeu o método científico aplicado à sociedade, valorizou a observação e a experiência sobre a especulação vazia e influenciou o pensamento moderno, o desenvolvimento das ciências sociais e a organização do Estado. Limitações e críticas. Ele excluiu demais a filosofia, a religião e a metafísica, como se não tivessem valor cognitivo. Ele acreditava que tudo poderia ser explicado por leis científicas, o que é questionável na ética, na arte e na fé. O progresso, visto como caminho único e inevitável, é uma visão otimista demais e nem sempre confirmada. E a religião da humanidade teve pouca aceitação prática. Resumindo, Auguste Comte criou o positivismo, que é a crença de que o conhecimento verdadeiro vem apenas da observação científica, rejeitando explicações religiosas ou abstratas. A humanidade passa por 3 estágios: teológico, metafísico, positivo, científico. Devemos buscar ordem como base e progresso como objetivo. E a sociedade deve ser estudada com o mesmo rigor das ciências naturais. E dessa forma, nasceu a sociologia.